Na aula de hoje, nós faremos correção de exercícios sobre plano cartesiano. Os exercícios estão em seu livro didático, na página 154 e página 155. Faremos primeiro o exercício número 1 da página 154. No exercício número 1, nós lemos assim: abaixo temos os pontos A, B, C e D representados no plano cartesiano. Dê as coordenadas de cada um deles. Então, queridos, nós temos aí um gráfico, que é o plano cartesiano, e nele nós temos 4 pontos. Vou desenhá-los aqui para vocês. Nós temos o eixo Y, que é o eixo vertical, também conhecido como ordenadas, e temos aqui o eixo X, que é o eixo da horizontal, conhecido como abscissa. No eixo Y, nós temos acima da origem os valores positivos e abaixo da origem nós temos os valores negativos. A origem é o ponto 0, 0, onde o eixo X encontra com o eixo Y. À direita da origem, nós temos os valores positivos de X. Vamos colocá-los aqui. À esquerda da origem, nós temos os valores negativos do eixo das abscissas, ou seja, do X. Então, vamos marcá-los aqui. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, até menos infinito. Os pontos que nós temos em destaque neste exercício são os pontos A, que está nessa localização. Lembrando que os pontos, eles são nomeados por letras maiúsculas. Nós temos aqui o ponto B, temos também o ponto D e temos o ponto C, que está aqui. Lembrando que o plano cartesiano ele está dividido em quadrantes, que são contados no sentido anti-horário. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. No primeiro quadrante, nós temos o ponto A. Precisamos colocar as coordenadas de A. Qual é a localização de A? O primeiro valor é onde o A está posicionado em relação ao eixo X. Então, se eu olhar no eixo X, ele está na posição 2. E o segundo valor do par ordenado é o valor referente ao eixo Y, ao eixo das ordenadas. Se eu olhar aqui, ele está na posição 1. Por isso, as coordenadas de A são 2 e 1. Agora, nós vamos colocar as coordenadas de B. B está aqui. Em que posição está do X? 3. E do Y? Menos 2. Então, as coordenadas de B são 3 e menos 2. Agora, vamos para as coordenadas de D. D está aqui. Na posição X, ele está na posição menos 5. Em Y, está na posição 1. Por isso, as coordenadas de D, menos 5 e 1. Agora, o ponto C, que está no terceiro quadrante, ele corresponde a menos 5 do X e a menos 3 do Y. Então, as coordenadas de C, menos 5 e menos 3. Sobre o exercício 1, tem alguma pergunta? Então, nós faremos agora o exercício número 2. O número 2, nós também temos alguns pontos em destaque no plano cartesiano. E depois nós temos que substituir o nome desse ponto para descobrir nomes de países. Vou apagar o exercício 1 para desenharmos o plano cartesiano do exercício 2. Então, eu vou desenhar para vocês o plano cartesiano do exercício 2. Então, nós temos o eixo das ordenadas, que é o eixo Y, e temos o eixo das abscissas, que é o eixo X. Aqui está X
e aqui na vertical está y. Então, à direita, nós temos os valores positivos de x. À esquerda, nós temos os valores negativos de x. Para cima, nós temos os valores de y. Para baixo, nós temos os valores negativos de y. Pronto. Quais são os pontos que nós temos neste plano cartesiano? Nós temos o ponto A, que está aqui. Nós temos o ponto B, que está aqui em cima, olha. Aqui nessa localização. Nós temos o ponto R, que está aqui, olha. Esses são os pontos do primeiro quadrante. No segundo quadrante, quais são os pontos que nós temos? No segundo quadrante, nós temos o ponto S, nessa posição. Nós temos o ponto P, aqui. E nós temos ainda no segundo quadrante o ponto I. Está aqui, ó. Este é o ponto I. Escrever o P um pouquinho mais para baixo, só para não ficar tão próximo do ponto I. Este é o P. Agora, no terceiro quadrante, nós temos o ponto O, nessa posição. E nós temos o ponto E, que está aqui, ó. Esse é o ponto E. Agora, no quarto quadrante, quais são as coordenadas? Quais são os pontos? Ponto U, nessa posição. Temos o ponto V, que está aqui. E temos o ponto L, que está aqui. Nós precisamos agora identificar as coordenadas desses pontos. Ó, A, 1 para o X, 1 para o Y, coordenadas 1 e 1. B, 2 para o X, 3 para o Y, coordenadas 2 e 3. R, 5 para o X, 1 para o Y, coordenadas 5 e 1. Ponto I, menos 5 para o X, 3 para o Y, coordenadas menos 5 e 3. Ponto P, menos 4 para o X e 2 para o Y, menos 4 e 2. E o ponto S, menos 2 para o X e 1 para o Y, coordenadas menos 2 e 1. Os pontos do terceiro quadrante. O ponto O está em menos 3 para o X e menos 2 para o Y. O ponto E, ele está em menos 5 para o X e menos 4 para o Y. Ponto U, 1 para o X, menos 2 para o Y. Ponto V, 2 para o X, menos 4 para o Y. E o ponto L, 5 para o X, menos 3 para o Y. Agora, nós vamos lá nas alternativas, porque olha o que diz o exercício. Vamos ler? No plano cartesiano a seguir, foram marcados alguns pontos. Substitua as coordenadas pelas letras correspondentes e descubra 3 nomes de países da América do Sul, escritos em códigos nos itens a seguir. Então, olhem só. Na letra A, as coordenadas que nós temos são menos 4 e 2, temos menos 5 com menos 3, temos 5 e 1, temos 1 e menos 2. Vamos trocar as coordenadas pelos seus nomes, ó. Menos 4 e 2. Menos 4 e 2 é o ponto P. Menos 5 e menos 3. Menos 5 e menos 3 é o ponto E. Aqui eu coloquei errado, é menos 3, né? E menos 3 é o ponto E.
Agora, 5 e 1. 5 e 1 é o ponto R. E o ponto 1 e menos 2? 1 e menos 2 é o ponto U. Qual é o país? Peru. Na letra B e na letra C, eram as mesmas coisas. Você ia trocar os pontos pelo nome que eles tinham e descobrir os países. Que país vocês descobriram na letra Bolívia. B? Ótimo, Miguel. Bolívia. E qual foi o país que vocês encontraram na letra C? Brasil. Excelente. E está aí a resolução do exercício 2. Sobre o exercício 2, tem alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Ótimo. Agora, queridos, nós faremos então o exercício número 3. Vou apagar o 2 para fazermos o 3. O 3 já está relacionado à função, a uma equação que vai gerar as coordenadas de um plano cartesiano. Então, eu vou desenhar o 3 aqui e vou explicar para vocês como nós vamos fazer. Nós temos uma tabela. Vou desenhá-la aqui para vocês. Nós temos como função uma multiplicação por 2. Aí nós temos a entrada e a saída. O x é a entrada, o y é a saída. Lembrando que os pontos, as coordenadas que serão marcadas no plano cartesiano, sempre vem nessa ordem. O primeiro valor corresponde a x, o segundo valor corresponde a y. Então, foi dado aqui o primeiro par ordenado, menos 1 e menos 2. No segundo par ordenado, deu valor para x valendo 0. No terceiro par ordenado, deu valor para x valendo 1. E no quarto par ordenado, me deu valor de y, valendo 4. Agora, eu preciso descobrir qual foi a função que deu origem a esse par ordenado. A função é o seguinte, ó. Quem vai ser a função? A função será o valor de x multiplicado por 2, que vai dar o valor de y. X vezes 2 é 2x, então, seja, a função é 2x igual a y. A partir dessa função, eu vou achar os outros valores que completam os pares ordenados. Vamos achar primeiro desse valor, quando x vale 0. Então, eu vou fazer um rascunho aqui, ó. Se x é igual a 0. Quem que é a minha função? É 2x igual a y. Onde tem x, eu vou escrever 0, porque nesta parte eu quero que o x valha 0. Então, onde tem x, eu escrevo 0. Vai ficar o quê? 2 vezes 0 igual a y. 2 vezes 0, 0. 0 é igual a y. Quanto que eu achei para y? 0. Então, o próximo par ordenado é 0 para x e 0 para y. Entenderam? Vamos descobrir agora nesse caso aqui. Quando x vale 1. Então, vamos lá? Se x valer 1, quem que é a minha função? 2x igual a y. Onde tem x, eu vou escrever o quê? 1. Então, vai ficar 2 vezes 1 igual a y. Quanto que é 2 vezes 1? É 2. Então, eu tenho o par ordenado 1 e 2. 1 para x, 2 para o y. Nesse caso aqui, eu tenho o valor de y. Então, se o y valer 4, quem que é a função? A função é 2x igual a y. Onde tem y, o que eu vou escrever? 4. Então, 2x é igual a 4. Quando eu tenho um número do lado do x e quero mudar esse número de lado, ele vai fazer a operação inversa. Ao lado do x, ele multiplica o x. Quando ele muda de lado, ao invés de multiplicar, ele vai dividir. Por isso, fica x igual a 4 dividido por 2. 4 dividido por 2 são
2. Então, aqui eu tenho par ordenado 2 e 4. Já fizemos a letra A do nosso exercício. Mas ainda temos a letra B, que está na página 155. E olha o que pede na letra B. Professora. Sim. Como você chegou à conclusão que teria que multiplicar por 2? Porque aqui em cima, ó, que continha que tem? Vezes 2. Sempre aqui em cima vai ser o cálculo que eu preciso fazer para determinar a minha função. Então, vai ser a entrada com esta operação que está aqui em cima, que vai dar igual a saída. Então, fica x vezes 2 igual a y. Entendeu? Ah, tá. Eu não tinha enxergado da parte de cima. Ah, tá jóia. Agora tá tranquilo, né? Ótimo. Queridos, então vamos para a letra B, que está na página 155. Olha o que diz na letra B. Desenhe um plano cartesiano e insira os pontos encontrados no item anterior e trace o gráfico da função. Quem são os pontos? Menos 1 e menos 2, 0, 0, 1 e 2, 2 e 4. Aí eu vou desenhar o plano cartesiano. Tá aqui o eixo X, que é o eixo das abscissas. Ele sempre estará na horizontal. E agora o eixo Y, que é o eixo das ordenadas, que sempre estará na vertical. Vamos desenhar os pontos? Qual é o primeiro ponto? Menos 1 e menos 2. Menos 1 do X está aqui, menos 2 do Y está para baixo. Onde que eles se encontram? Nesta posição. Próximo par ordenado. 0 e 0. 0 para o X, 0 para o Y. É a origem do plano cartesiano, que é aqui no encontro das duas retas. 1 para o X, 2 para o Y. 1 do X está aqui, 2 para o Y está para cima. Onde que eles se encontram? Neste pontinho. Próximo par ordenado. 2 e 4. 2 para o X, 4 para o Y. Eles se encontram aqui. O que eu faço agora para desenhar o gráfico dessa função? Eu ligo os pontos que eu marquei. Quando eu ligo esses pontos, olha o que aparece? Aparece uma reta. Isso quer dizer o quê? Que todo gráfico de uma função do primeiro grau, o desenho será uma reta. E está pronto o exercício número 3. Gostaria de fazer alguma pergunta? Não? Tudo certo? Vamos então para o exercício número 4. Vou apagar o 3 para fazermos o 4. Vamos lá. No exercício 4, fala o seguinte: responda as perguntas. Letra A. Quantas retas podem passar por um ponto no plano cartesiano? Então, vamos fazer um teste? Eu vou desenhar um pontinho aqui. Enquanto eu vou passando as retas sobre esse ponto, vamos contando quantas são? Ó, tá aqui o ponto. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Quantas retas a gente pode passar em um único ponto, queridos? Dá para contar? Não dá para contar. Não, então, é infinito? Isso mesmo, Miguel. A resposta é infinitas retas. Não conseguimos mensurar, não conseguimos contar. Infinitas retas. Tá bom? Agora vamos ver o que perguntou na letra B? Olha só. Na letra B fala assim: e por 2 pontos, quantas retas podem passar? Tem que passar nos 2 pontos ao mesmo tempo. Então, vou fazer um pontinho aqui e outro aqui. Vamos ligar os 2 pontos? Dá para desenhar outra reta passando pelos 2 pontos? Não. Não. Então, em 2 pontos, passa-se apenas uma reta. Está em o exercício 4. Agora nós faremos o exercício 5. Vou ler para vocês o que está pedindo no exercício 5. No exercício 5, pede o seguinte:
No plano cartesiano a seguir, há um triângulo cujos vértices são representados pelos pontos menos 3 e 3, 3 e 1, menos 3 e menos 3. Aí tem o desenho do triângulo formado ao ligar estes três pontos. Que figura representa os pontos menos 2, 2, 3 menos 2, ou 3 menos 3, menos 1 e 3 e 5 e 3 como vértice? Queridos, se eu for ligar 4 pontos, vai parecer uma figura de 4 lados. Uma figura de 4 lados, nós podemos chamá-la de quadrilátero. Vamos desenhar para conferir se vai realmente aparecer um quadrilátero? Vou apagar aqui para nós fazermos. Então, olha, número 5, letra A. Vamos fazer o plano cartesiano. Nós temos aqui o eixo Y, que é o eixo das ordenadas, que está sempre na vertical. O eixo X, que é o eixo das abscissas, que está sempre na horizontal. Aí agora nós vamos marcar esses pontos aí. O primeiro ponto que ele pediu é menos 2 e 2. Então, é menos 2 para o X, 2 para o Y. Então, vai ser nessa localização aqui. É este pontinho. O próximo par ordenado que ele me deu, 3 para o X menos 3 para o Y. Par ordenado 3 menos 3. Então, 1, 2, 3 para o X, menos 3 para o Y. 1, 2, 3, menos 3 para o Y. É esse pontinho aqui. Próximo par ordenado, menos 1 e 3. Menos 1 para o X, 3 para o Y. Vai ser aqui, ó. Menos 1 e 3. E depois 5 e 3. 5 para o X e 3 para o Y. Temos aí os 4 pontos. Ele pediu que nós ligássemos. Vou ligar para vocês verem que desenho vai formar. Ó. Opa, ficou muito torto, né? Vamos arrumar aqui. Isso. Isso e isso. Liguei os 4 pontos, olha. Apareceu uma figura de 4 lados. A figura de 4 lados é um quadrilátero. Se eu quiser classificá-lo, ele é um trapézio. Sobre a letra A, tem alguma pergunta? Vamos então para a letra B? Vamos ver o que pergunta na letra B. Na letra B, fala o seguinte: desenhe um retângulo cujos lados tenham respectivamente 3 e 2 unidades. Dê as coordenadas de cada um dos seus vértices. Gente, aqui eu tenho inúmeras respostas. A resposta é pessoal. Mas eu farei um exemplo, tá certo? Se o seu deu diferente, porém respeitou a distância e tamanho dos lados, não tem problema, tá certo? O que importa é que você entenda. Então, primeiro, se ele quer desenhar no plano cartesiano, eu tenho que fazer o plano cartesiano. Então, eu vou desenhar aqui, olha, o eixo Y, que é o eixo das ordenadas, o eixo X, que é o eixo das abscissas. Então, aqui está X e aqui está Y. Olha o que disse no exercício. Desenhe um retângulo cujos lados tenham respectivamente 2 e 3 unidades. Então, 2 lados do retângulo vai medir 2 e 2 lados vai medir 3. Vou fazer a partir da origem, tá? Ó, fazer 2 para cima e vou fazer 3 para o lado, tá? 2 para cima, 3 para o lado, viram? Vou destacar aqui o meu retângulo de outra cor. Olha. Tá aqui um lado dele, outro lado, outro lado, outro lado. Esse lado aqui, ó, mede 2. Então, aqui do lado também é 2. E esse lado aqui mede 3. Quais são agora as coordenadas? Vamos marcar os pontos, ó. Os vértices, as coordenadas do vértice, ó. 1, 2, 3, 4 vértices. Este primeiro está na origem. Então, as coordenadas dele é 0 para o X, 0 para o Y. Esse outro aqui, olha, 1, 2, 3 para o X e 0 para o Y. Olha esse, posição 3 do X e 3 para o Y, 3 e 3. Opa, 2, 2, né? Vamos montar direito. 1, 2, 3 e 2.
E esse aqui, ó, quais são as coordenadas? 0 para o x e 2 para o y. Esta é apenas uma resposta, teria outras possibilidades. Agora nós faremos o exercício número 6. Posso apagar o 5? Tia, a gente vai sempre precisar fazer o plano cartesiano, né? Tem que falar mais alto, filha, eu não ouvi. A gente sempre vai precisar fazer o plano cartesiano? Quando tiver que desenhar um gráfico, sim. Tá? Posso apagar, queridos? Vou apagar para nós fazermos o exercício 6. Então, vamos lá para o exercício número 6. Olha, no exercício 6, a gente lê assim: determine as coordenadas dos vértices da imagem que representa a reflexão da figura ao lado sobre o eixo Y. Dica: faça uma cópia da figura em uma malha quadriculada. Gente, então o que ele quer fazer? Ó, ele quer a reflexão da figura ao lado. Então, ele está do lado esquerdo. Ele quer a reflexão dessa figura do lado oposto. O oposto ao esquerdo é direito. Então, vou desenhá-la aqui para ficar fácil de explicar para vocês. Então, vou desenhar o eixo Y, que é o eixo das ordenadas. Vou desenhar agora o eixo X, que é o eixo das abscissas. Quem que é esse desenho? Ó, esse desenho é o seguinte: ele tem um ponto no -1 com 1, -1 e 1, bem aqui. Ele tem outro ponto em -4 e 1, -4 e 1 aqui. Ele tem mais um par ordenado em -4 e 3, aqui, ó, certo? Ele tem outro ponto em -4 e 6, 3, 4, 5, 6, aqui. Ele tem mais um pontinho em -1 e 6, aqui. Aí são... Opa, é este desenho aqui, certo? Esse é o desenho. Ele quer este mesmo desenho desse lado. É como se você dobrasse a folha aqui e esse desenho aparecesse a reflexão do outro lado, certo? Se eu dobrasse a folha, olha como ficaria. Ficaria o seguinte: eu teria um pontinho aqui, depois eu teria outro aqui. Vamos pensar direitinho. Mais um aqui, aqui e aqui. Olha, o desenho ficaria assim, olha. É como se eu tivesse uma reflexão, olha. Se eu dobrasse ao redor do eixo Y, a reflexão dele apareceria aqui. Eles se encontrariam ao dobrar se eu estivesse fazendo numa folha de papel. Só que não pediu só isso, pediu as coordenadas correspondentes. Então, vamos dar nome para os pontos? Ó, não pediu para dar nome, eu vou dar nome para ficar mais fácil, tá? Se esse é A, eu posso chamar esse de A', ou seja, é o correspondente ao A. Se esse é o B, eu posso chamar ele de B'. Se este é o C, eu vou chamá-lo de C'. Se esse é D, aqui eu chamarei de D'. E se este for o E, este será E'. Então, vamos lá? Vamos marcar as coordenadas? Então, olhem para mim. A e a linha, certo? Como que vai ficar? Quem é A? A é -4 para o X, 6 para o Y. Quem que vai ser a linha? O A' será... Vamos ver as coordenadas dele, ó. Vem pra cá, né? 1, 2, 3, 4. E aqui em cima é o 6. Então, vai ser 4 para o X, 6 para o Y. Vamos ver o B e B'? B e B'. Quem é B? B é -1 para o X e 6 para o Y.
Quem vai ser D'? Ó, 1 para o X, 6 para o Y. Vamos achar o ponto C. C e C'. Quem é o C? Menos 4 para o X e 3 para o Y. Menos 4 e 3. Agora vamos fazer o C'. Quem é o X dele? 4. Quem que é o Y? 3. Então é 4 e 3. Agora vamos achar o D e D'. D está aqui, ó. Quem que é o X dele? Menos 4. Quem que é o Y? 1. Então é menos 4 e 1. E agora o D', ó. 4 para o X, 1 para o Y. Coordenadas 4 e 1. E agora o ponto E. E e E'. Quem é o ponto E? Olha aqui ele aqui, ó. Menos 1 para o X, 1 para o Y. Então, coordenadas menos 1 e 1. E agora o E', ó. 1 e 1 para o X, 1 para o Y. E esta é a resposta do exercício número 6. Dê uma olhadinha, vê se tem alguma dúvida. Certo, pessoas? Posso apagar para nós fazermos agora o número 7? Então, vamos para o exercício 7. Vou apagar aqui para nós fazermos. O que será que está pedindo no 7? Vamos ver? No exercício 7, pergunta o seguinte. Depois de efetuar uma rotação de 90 graus no sentido horário dos ponteiros do relógio ao redor do ponto A, quais serão as coordenadas dos vértices? Quais serão as coordenadas do vértice na nova figura? Então, é o seguinte. Nós iremos girar essa figura, certo? Ela precisa girar no sentido horário 90 graus. Se ela girar 90 graus, quais serão as novas coordenadas do desenho? Então, primeira coisa a fazer, eu preciso desenhar o gráfico e depois girar para vocês verem. Então, olhem para mim para vocês entenderem, tá certo? Nós temos aqui o eixo X, que é o eixo das ordenadas, ou da abscissa, me desculpem. E temos aqui o eixo Y, que é o eixo das ordenadas. X é a abscissa, Y é a ordenada. Aí, este desenho, ele é o seguinte, ó. Ele tem um ponto aqui, ó, em 0,2. Ele tem outro ponto aqui em 0,4. Temos mais um ponto em 7,4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 4. Temos outro ponto em 7,5. Ainda temos o ponto 7,2, temos o ponto 7,1. Vou aumentar aqui o eixo X, o eixo das abscissas. Aí nós temos a pontinha da seta, que é o ponto A, nas coordenadas 9 e 3. 7, 8, 9 e 3. Aqui. Esse é o ponto A. Se nós ligarmos, vai aparecer a seta, ó. Tá vendo? Tá aqui a seta. Eu preciso girar no sentido horário. Sentido horário é pra lá. Quanto? 90 graus. Então, é 1/4 de volta. Nós aprendemos isso quando estudamos simetria. Em 1/4 de volta, olha o que vai acontecer com esta seta. Ela vai girar daqui para lá. Então, o que acontece? Nós vamos ter
o seguinte desenho. O ponto que era 7, 1, o ponto que era 7, 1, ele vai ficar na posição 7 e 5. Então, vamos marcar 7, 1, 2, 3, 4, 5. Ele vai vir para cá. Deixa eu deixar de branco aqui só para não me confundir. Então, ele vai vir para o 7 e 5. O ponto que era 7 e 2, quando ele gira 90 graus na seta, ele vai para 8 e 5. Então, olha, 7 e 2 está aqui, ele foi para 8 e 5. Ele veio para cá, para o 8 e 5, tá? O pontinho, que era 7 e 4, quando ele girou 90 graus, ele foi para a posição 10 e 5. 10 está aqui, o 5 está aqui, ó. Tá? 10 e 5. O pontinho que tinha coordenadas, vou para cá, 7 e 5, ele foi para as coordenadas 11 e 5. Então, olha, o 7 e 5, que estava aqui, ele foi para 11 e 5. Veio para cá, tá? O que mais que nós temos? O ponto, que era 9 e 3, ele foi para onde? O 9 e 3. Ele foi para 0 e 2. Não, de 9 e 3 continuou no 9 e 3, porque é aqui a origem, ó, certo? Que é a ponta da seta. Aí, o que estava no 0 e 2, que estava em 0 e 2, ao girar, ele foi para 8 e 12. 8, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tá aqui, né? Então, 8 e 12 veio para cá. 8 e 12. O ponto que estava em 0 e 4, que é esse ponto aqui, ó, ele foi para a posição 10 e 12. Ele veio para cá. Vou ligar os pontos que vocês vão entender melhor. Olha, aqui está a seta. Quando você girasse 90 graus, ela ia ficar nessa posição. Qual seria o jeito mais fácil de você fazer? Você podia recortar uma seta de papel no tamanho dessa que está no seu livro. Depois você ia girar ela 90 graus, ó. Girar 90 graus, 1/4 de giro e ver a posição que ela ia ficar. E depois determinar as coordenadas do ponto. Alguma dúvida que vocês tiverem, vocês podem assistir novamente a explicação deste exercício no YouTube, que ao encerrar a aula, eu colocarei no meu canal para vocês.